Sávia, a entrevista que a Paula fez agora há pouco com o Silvio Mendes revela aí as intenções, as estratégias, de que maneira ele deve exercer a função agora de presidente da sigla. Ele deixa claro que não tem essa vocação para comandar agremiações partidárias, mas assumiu essa missão, esse papel, certamente de olho nas estratégias de 24. Olha, Joelson, eu estive hoje na Câmara de Teresina, conversei com alguns interlocutores e o sentimento do mundo político, pelo menos o que eu posso traduzir para a nossa audiência é: Silvio Mendes deve ser candidato. E aí é importante a gente olhar dois pontos. Primeiro, o desempenho dele nas pesquisas de intenção de voto. Ele figura muito bem numa posição confortável, mesmo sem fazer reunião política, mesmo sem buscar outros partidos além do próprio União Brasil dentro desse segmento da oposição. E segundo, claro, a própria intenção dele em presidir uma legenda, presidir o União Brasil. Então, são dois sinais muito claros de que ele deve entrar nessa disputa. Agora, a gente tem um problema porque dentro da oposição tem um outro nome muito competitivo, que é a da deputada Bárbara do Firmino. No Progressistas deve ir para o PSDB. Então, a questão é: vai fragmentar? Vão ter duas candidaturas dentro desse grupo? Eles vão conseguir se unir ou não? Aí são perguntas, talvez, mais para o final do ano a gente conseguir a resposta. Bom, a Paula conversou também com o ex-prefeito Silvio Mendes, falando a respeito dessa situação, né, do Diretório Municipal do União Brasil e também a respeito dos desafios que ele terá no ano de 2024. Ele falou, inclusive, sobre a formação de chapas e uma eventual divisão, né, nessa disputa majoritária com Bárbara do Firmino, que tem sido muito comentada como uma possível candidata também à Prefeitura de Teresina. Vamos ver. E nesse momento, os partidos que fazem oposição por uma questão de escolha da população, ela tem que ter esse entendimento de voltar àquilo que a cidade reclama, aquilo que ela tem direito de ter pelos representantes que se dispõem a servir. E política e gestão pública é para servir, né? Então, nesse momento, na oposição não tem problemas de relacionamentos, pensamos diferentes aqui e acolá, mas convergimos na importância que Teresina tem para todos nós. Então, os nomes, como é que isso vai acontecer? Naturalmente, ouvindo muito, ouvindo mais do que falar. Ouvindo a opinião, ouvindo as críticas, principalmente as críticas, e se mede isso por duas formas: ou por pesquisas quantitativas ou por pesquisas qualitativas. Quer dizer, o que é que a população pensa, que perfil de homem ou mulher deve cuidar da cidade, deve ser prefeito de Teresina. No caso da oposição, nós temos os nomes da Bárbara, uma jovem médica, um quadro, com certeza, que vai se destacar no futuro próximo, mas ela tem todo o aprendizado que teve com o pai, que foi o prefeito que mais realizou em Teresina, porque ele foi prefeito por 4 mandatos. E o Firmino era brilhante. Então, que a Bárbara tenha um futuro até melhor do que o pai. Então, ela é uma jovem mulher que se dispõe a servir numa gestão pública, no caso, escolhido pela população de Teresina. E o meu nome, eu sei de onde eu vim e sei onde eu até cheguei. Sou grato, principalmente à população da cidade, que me confiou cuidar dela. Cuidamos, fui reeleito. Então, hoje, eu tenho a experiência. A Bárbara tem a juventude. Então, dá uma boa mistura. Vai ser essa mistura? Não sei. O tempo dirá. Doutor Silvio Mendes, então o senhor não descarta essa chapa Silvio Mendes e Bárbara do Firmino, que é considerada a chapa ideal por alguns membros da oposição que a gente escuta. Agora, o que eu vejo que há de discussão ainda é quem pode ser a cabeça de chapa dessa dupla, Bárbara ou Silvio Mendes. O senhor faz questão de ser o candidato a prefeito ou poderia ser o vice de Bárbara? Não faço questão de nada, até porque eu já servi Teresina e vou continuar servindo. A posição, isso não é relevante. O importante é que sirva a cidade de Teresina. Mas eu estou à disposição da cidade. Vamos lá, Paula, o ex-prefeito Silvio Mendes falando, portanto, que tem aí, vê com bons olhos uma chapa majoritária com Bárbara do Firmino. E que abre mão da possibilidade, ou considera a possibilidade de ocupar qualquer uma dessas funções. Candidato a prefeito, candidato a vice. Sim, Joelson, eu achei reveladora
finalzinho da entrevista, né, sempre nos 45 minutos do segundo tempo, ele avaliando positivamente o nome de Bárbara do Firmino, ele que destacou ali e trouxe o nome da deputada e deixou um por que não, Bárbara do Firmino e Silvio Mendes. Agora, o que eu percebo, conjecturando aqui também com o que a Sávia trouxe, é que, de fato, Silvio Mendes não estará de fora das eleições de 2024 no campo da oposição. E aí, Sávia, o que você avaliou das declarações, da entrevista de Silvio Mendes? Olha, é difícil quem está liderando, né, na maior parte dos cenários, inclusive eu ouço isso da própria base, então não é aquela pesquisa só da oposição. É difícil quem está numa posição dessa não ser candidato, né? É complicado esse argumento. O próprio time exigirá isso dele? Exatamente. E assim, o que se fala é, olha, no decorrer da campanha costuma ter um desgaste. É normal, é natural que se tenha esse desgaste. E o nome de Bárbara é um nome mais fresco, mais jovem, então ela talvez não pegue uma rejeição que o Silvio pegaria. Esse é um dos argumentos. Mas o contra-argumento que se dá é justamente o fato de que ele está bem melhor nas pesquisas. Ela também está muito bem posicionada, até por ser uma deputada de primeiro mandato, traz essa questão da memória do pai, do ex-prefeito Firmino Filho. Então, assim, a oposição ela tem um problema que é um problema bom de resolver, que é ter dois nomes competitivos e vai ter que escolher qual é a estratégia. Lança os dois numa chapa só, e aí o nome que está liderando vai ter que ficar na vice, que é o Silvio, e Bárbara vai ser testada na cabeça de chapa, é muito jovem, tem algumas questões também que são colocadas nesse sentido, ou lança duas candidaturas. Não é o ideal lançar duas candidaturas, porque aí você divide o voto e você facilita para que tenha um segundo turno, e segundo turno sempre é uma caixinha de surpresas. Então, de fato, é um problema, mas é um problema bom, porque é um problema de ter dois nomes competitivos. Aí seria só... É um problema muito parecido com o que ele viveu na candidatura ao governo do Estado, curiosamente, com Iracema Portela, né? Só que o que parece, as performances de pesquisa que são números distintos, né? São números distintos. Agora, é um cenário importante a gente ouvir, é importante a gente ouvir Silvio Mendes nessa entrevista para Paula Sampaio, porque a base tem muitas dúvidas, né? Primeiro, eles não sabem que se vai ser só um candidato, se o candidato vai ser do PT, pode ser um candidato da base que não seja do PT. Eu tenho ouvido muito isso por conta dessa dificuldade em unificar os grupos. E quem vai ser o adversário? Porque a gente tem o prefeito Doutor Pessoa, já é um adversário posto, né? Ele é a situação e os outros todos são oposição tentando desbancar. E numa disputa eleitoral só tem espaço para dois, né? Muito se fala de terceira via, mas terceira via, na verdade, é alguém tentando ficar ali no segundo lugar e polarizar. Então, só tem espaço para dois. E a gente não sabe quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, porque o cenário realmente está muito fragmentado, tanto na base como na oposição. O único nome certo que a gente tem é o do prefeito Doutor Pessoa. A terceira via é o fiel da balança no segundo. A reforma tributária é um assunto que tem preocupado há muito tempo já os governos estaduais, as prefeituras, o Brasil, e há uma necessidade de debate em torno desse assunto. Projetos, modelos já foram apresentados, a Câmara discutiu já muitas vezes esse assunto e agora teve encontro do presidente da Câmara dos Deputados com governadores, sabe? Isso, e governador Rafael Fonteles, que foi presidente do Concefaz, Conselho de Secretários de Fazenda, então ele tem uma expertise para falar desse tema diferenciada, tanto que até nos registros a gente vai ver daqui a pouco, ele é ali do lado mesmo do presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi ouvir os governadores e tem reclamação. Qual é a reclamação, Joelson? Primeiro que eles dizem, olha, a gente não viu o projeto exatamente, a gente não sabe quais são essas discussões, parece que falta explicar melhor alguns pontos, ficou só no discurso, mas os governadores precisam entender qual é o impacto disso nas finanças estaduais. Eles reclamam também da questão da autonomia, ou seja, a partir do momento que o governo federal ele muda a maneira de calcular, né, os impostos, os governadores ficam praticamente como se fossem só ordenadores de despesa. Eles não têm exatamente como realmente mexer e melhorar a sua arrecadação. É uma das críticas. Tem o fundo também, que é para os estados, e aí cada estado, por exemplo, os estados do Centro-Oeste argumentam que para eles esse fundo tem que ser 5% maior para incentivar as indústrias, enfim. E os governadores do Nordeste dizem não, tem que ser o fundo maior para a região Nordeste. Então, não tem consenso, cada governador e cada região argumenta num ponto diferente, e o objetivo do presidente Arthur Lira é chegar em algo próximo de um consenso. Por quê? Porque tem que votar até o recesso, e o recesso está bem aí, julho. Agora, Sávia, não foi apresentado um trabalho pela própria Concefaz, um trabalho que era perto da unanimidade, que já caminhava para a construção de um modelo que fosse perfeito para todo mundo?
O que foi aproveitado daquilo? Por que esse projeto é tão desconhecido dos governadores, já que secretários de Fazenda debateram modelos anteriores? Olha, ficou claro do relator, Aguinaldo Ribeiro, apresentar a visão dele sobre essa proposta. A gente já tinha aquela proposta antiga do Senado, juntou com a proposta da Câmara e tem os grupos de pressão. Porque o que termina é que uma reforma tributária, alguém vai perder. E aqueles grupos que são mais articulados, que conseguem pressionar melhor os governos e também os deputados, os legisladores, eles têm mais voz. Então, aquela proposta, que era mais perto de um consenso possível, ela já foi completamente modificada. A hora do lobby funciona, né? Exatamente, funciona. Muito bom. Vamos falar agora sobre outro assunto, falando agora mais de política, porque a Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores aprovou a filiação do ex-deputado Zé Santana, atual presidente da Agespisa. Zé Santana, vamos lembrar, é do MDB, está aí a imagem, olha só. Como é que foi esse momento, Paula? O Zé Santana, portanto, foi, aspas, aceito no Partido dos Trabalhadores? É esse o termo mais adequado? É exatamente isso, Joelson. Essa informação nós colocamos lá no portal Cidade Verde. Essa foi uma reunião que aconteceu ontem à noite com a executiva estadual do Partido dos Trabalhadores, que aprovou essa filiação do deputado Zé Santana. E eu já ouvi a Sávia falando, também já ouvi o Olivaldo falando, colocando nas suas respectivas colunas, que essa filiação, ela tem um objetivo, não é, Sávia? Câmara Federal. Vou deixar você explicar, explica. Câmara Federal, no ano de 2026. A gente relembra que o deputado Zé Santana, ele é presidente da Agespisa, um órgão que está sobre a possibilidade de ser, de certa forma, modificado, desmontado, nessa gestão do governador Rafael Fonteles, que busca superar os problemas financeiros que o órgão apresenta. E em 2021, Zé Santana, a gente relembra também, ele desistiu de disputar uma vaga de conselheiro no TCE em virtude da ex-deputada Flora Isabel, que atualmente é conselheira. Então, isso é um reflexo desse acordo ainda que foi feito e agora ele embarca no Partido dos Trabalhadores com a possibilidade, a promessa, né, de ser apoiado pelo partido, o ministro Wellington Dias, a conselheira Regiane Dias também, para tentar uma vaga na Câmara Federal. Sávia, um MDBista, portanto, chegando ao Partido dos Trabalhadores, mas um MDBista que sempre teve relações com os governos do PT, né? Uma aproximação com o Wellington Dias, aproximação agora com o Rafael Fonteles. Chega a surpreender? Surpreende por um ponto, né? Tem uma dificuldade do PT em aceitar nomes que não foram forjados dentro do partido. Exemplo, o vereador Venâncio Cardoso, filho da conselheira Flora Isabel, ele já foi do PT, ele saiu, foi para o Progressistas, agora está no PSDB e quer retornar. E tem uma dificuldade real, concreta do PT em aceitar o Venâncio para entrar, apesar de todo o esforço também do governador Rafael Fonteles, que é uma liderança super importante e que vai ser ouvida nessa questão. Agora, é um ponto importante. Agora, recentemente, 2 prefeitos ligados ao deputado federal Flávio Nogueira queriam ingressar no PT e não foram aceitos no PT. Então, existe aí realmente um critério e questões políticas locais também envolvidas. Então, aceitar um MDBista para disputar para deputado federal, essa chapa de federal do PT, da federação, já é muito concorrida, né? Já não tem mais espaço para ninguém. Acho que só mulher, porque precisa, né? Mas, de fato, surpreende. Agora, foi feito um acordo por conta da eleição de conselheiro, agora eleita a ex-deputada Regiane Dias. Zé Santana tinha o nome dele posto, declinou e o acordo tem que ser cumprido. O governador Rafael Fonteles é conhecido por não ter 2 palavras, então ele deu a palavra e está aí, a gente viu a filiação. Filiação de Zé Santana, que deve ser aí nas informações de Paula e Sávia, candidato a deputado federal nas próximas eleições aí em nível estadual, 2026.